Boa tarde a todos. Iniciamos agora a entrevista coletiva pós-jogo entre Pelotas e Novo Horizontino. Seguindo os protocolos de segurança, estão na sala apenas eu, Fael Marques, assessor de imprensa, e o entrevistado. Koubakkini, primeiramente, parabéns pela vitória. Vamos às perguntas enviadas pela imprensa. Paulo Martins, da Rádio Tupãssi. Ricardo, o Pelotas venceu, vimos de tudo na boca do lobo nesta tarde, mas gostaria que tu falasse do teu sistema de defesa. Paulo, a gente confia demais no nosso sistema de defesa, né? A gente tem uma defesa que é muito sólida, que é muito agressiva, que tem uma qualidade técnica que nenhuma equipe da Série D tem, né? A nossa equipe tem aí a melhor defesa da Série D, sem dúvidas, né? E quando a gente acaba sofrendo os gols, a gente sofre enquanto equipe, né? Teve alguns descuidos, a gente oscilou principalmente na parte psicológica do jogo, né? A gente toma um gol, depois acaba se distraindo, sofrendo o baque do gol e acaba tomando o segundo e o terceiro, né? Mas a gente gostaria de valorizar muito a força do grupo para buscar o empate, depois para chegar na vitória. Então a gente sabe que oscilou, né? E a gente teve falhas, mas a gente tem uma confiança muito grande nos nossos defensores, tem uma confiança muito grande em todo o nosso grupo, né? E agora a gente tem que focar muito, né? Porque a gente tem um jogo muito duro contra o Marcílio, tem que trabalhar forte para conseguir, né, chegar lá, conseguir brigar pela classificação e trazer essa classificação para Pelotas. Pergunta do Fernando Monassa, da Rádio Pelotense. Fala das trocas feitas que foram fundamentais para a virada do Pelotas. As trocas acabaram surtindo efeito, né? Todos os jogadores entraram muito bem na partida, né? E eu acho que, além das trocas, né, eu acho que mais importante que isso, né, foi o espírito da equipe de não abandonar o jogo, né? A gente tem que agradecer muito a Deus, que iluminou o nosso grupo, iluminou o nosso clube. Pergunta do Léo Oliveira, da Rádio Universidade. O Pelotas hoje conseguiu uma virada histórica, mas apesar do resultado, a equipe do senhor acabou mudando de comportamento após sofrer o gol de empate. Quais são os fatores que o senhor aponta para essa mudança dentro do jogo? A gente oscilou um pouquinho na partida, a nossa equipe acabou oscilando bastante, na verdade. A gente fez o gol, estava muito bem na partida, tinha criado várias possibilidades, e o adversário acabou sendo competente, e a gente estava jogando hoje contra o melhor time da competição. O adversário fez um gol, aproveitou o nosso momento de estabilidade na partida, conseguiu chegar ao segundo e ao terceiro, mas a nossa equipe não se entregou, lutou muito, e teve muita força e muita garra para virar. Pergunta do Paulo Martins, da Rádio Tupãssi. Ricardo, por que a saída do Itaqui? A saída do Itaqui se deu a uma dor, no pé, ele vinha já reclamando isso desde os 15 minutos do primeiro tempo, ele foi na garra, foi na luta, aguentou até que deu, mas ele acabou saindo por essa lesão que ele teve no pé. Pergunta do Léo Oliveira, da Rádio Universidade. Hoje a sua equipe criou várias oportunidades e poderia ter superado o Novo Horizontino de forma mais tranquila. O quanto essa situação preocupa o senhor? E queria aproveitar para que o senhor falasse sobre o Juliano, que era titular e depois acabou virando terceira opção para entrar no jogo, entrou e marcou um gol importante. Verdade, a gente poderia ter resolvido o jogo de uma forma mais tranquila, criamos várias oportunidades, acabamos não fazendo e jogamos contra um adversário que é muito bom. A gente já jogou contra um adversário que até então não havia perdido, que construiu várias possibilidades, e que conseguiu construir 3 gols, nas oportunidades que teve. Na sequência do jogo, a gente conseguiu chegar à virada. E sobre o Juliano, é um jogador importante, todos são. Em cada jogo a gente pensa numa estratégia para a equipe, tem jogos que a gente bota os jogadores um pouquinho mais táticos, em outros jogos a gente bota jogadores com um pouquinho mais de definição, mas todos são muito importantes. Ele entrou, fez muito bem a parte dele, assim como o Bruno, assim como o Daniel, assim como todos os atletas que entraram e os atletas que sustentaram a partida toda. Então, a gente só tem a valorizar o nosso grupo, só tem a parabenizar o nosso grupo e a gente fica muito feliz com o jogo de hoje. Pergunta do Alcides Ribeiro, da Rádio Brapel e Princesa FM. Qual o principal mérito da equipe nessa vitória marcante e importantíssima para a sequência da competição? Eu acho que o principal mérito é não desistir nunca. Não desistir nunca. A gente estava eliminado da competição até os 37 do segundo tempo e a equipe continuou lutando, foi forte mentalmente, botou aquela garra que é costumeira e conseguiu chegar à virada, que é muito importante, para a gente dar um passo importante, para essa classificação. A gente sabe que ainda não está classificado, sabe que ainda tem um jogo muito difícil, agora contra o Marcílio, e a gente vai trabalhar muito forte essa semana para que a gente consiga trazer a classificação para Pelotas. Pergunta do Fernando Monassa, da Rádio Pelotense. Tranquilidade, capricho e calma na hora de finalizar quase custou a vitória. Por que, no teu entendimento, isso aconteceu hoje?
Eu acho que chega uma fase do campeonato em que, às vezes, os ânimos acabam ficando um pouco, né, mais exaltados, porque é aquela fase de definição do campeonato, né, a gente não conseguiu ser tão efetivo naquelas possibilidades no início do segundo tempo, mas também com mais pressão ainda. No final do jogo, os atletas foram muito competentes para chegar, né, a 3 gols em 10 minutos. Então, a gente sabe que em algum momento faltou tranquilidade, mas a gente parabeniza muito o grupo pela força que teve, pela dedicação que teve, por não ter deixado de lutar nunca. A gente fala que a gente pode até errar, mas tem que continuar lutando para construir mais chances, para buscar mais oportunidades e chegar à vitória. Obrigado a todos, finalizamos a coletiva.